eu sou Camila Coutinho e esse é o Plano Business, podcast da Unimed Fortaleza, que impulsiona negócios, inspira pessoas. Estamos aqui hoje no terceiro episódio da nossa terceira temporada. Hoje aqui ao meu lado, nosso amigo Daniel Demétrio. Tudo bom, Dandan? E aí, Camilinha, querida? Tudo jóia? Como estamos? Estamos muito bem e acredito que a gente tem uma grande história aí. Trazer aqui os CPFs por trás de um CNPJ de muito sucesso, de um segmento que é um segmento muito interessante, muito próximo de todos nós, né? Consumidores finais também no dia a dia. E vai ser uma conversa muito bacana. Eu acho que nós temos um grande desafio aí, prazer muito grande estar aqui de volta com o Plano Business, podcast aqui da Unimed Fortaleza. A gente tem um grande desafio, Camila, porque a pauta hoje com o Carlos Mendonça e a Vilma Mendonça, um casal, né, fundadores do grupo Carmeil, é uma pauta bacana. A gente tem muito assunto, né, e agradecendo já a Carlos, Vilma. Então, assim, sem mais delongas, porque eu tenho muita pergunta aqui para entender aí a história de quase 35 anos do grupo Carmeil, né? Tá certo? E aí eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, para a gente bater aqui o centro, Camila. Eu estava me preparando para esse momento aqui e me chamou a atenção uma história incrível de empreendedorismo, né? E eu sempre falo isso, de todo o meu respeito pelo empreendedor, né? É o cara que toma risco, aquela mulher, aquele homem que toma risco, que gera emprego, que paga imposto, que... Para os fortes, né? Em um cenário tão desafiador. E eu achei a história de empreendedorismo de vocês, do Grupo Carmeil, incrível. Então, eu não sei se a Vilma ou o Carlos querem falar um pouquinho da história do grupo, como é que foi como começou o grupo, e outra coisa, um casal, né? Um casal trabalhando junto. Isso é uma coisa muito legal que nós queremos entender. Muito obrigado pela presença de vocês. Me deixa à vontade aí, não sei se a Vilma quer responder, o Carlos. Posso começar aqui, né? Primeiro, agradecer, né, ao Grupo Unimed, né, por nos trazer aqui. A gente até surpreso, né, porque aqui, pelo que a gente viu, passou muitos empresários de grandes empresas, né, e a gente ser lembrado como uma empresa para estar aqui, eu acho que é muito gratificante. E a gente espera, né, nossa contribuição eu diria, não como empresário, mas como empreendedor aqui no estado do Ceará. É uma coisa que eu fico muito honrada em poder falar. E espero que a gente, nesse nosso podcast aqui, a gente consiga dar a nossa contribuição como empreendedor, como pessoas, como ser humano. Acho que isso é de grande valia para a gente poder dar contribuição aqui para o podcast de vocês também seja sucesso. É o que a gente também está aqui para fazer essa contribuição. Esteja certo que o prazer é todo nosso, cara. Sem sombra de dúvida. Agradecer, né, ao Daniel, a Camila. Espero, Camila, Daniel, que a gente consiga responder dentro do que vocês vão perguntar. A gente não puder, com certeza, a gente vai pedir aí um auxílio aí das pessoas. Bora começar contando a história aí desse grupo, um casal há 35 anos. Em uma história de empreendedor tão bacana. Como é que vocês chegam nisso, né? Nesse segmento, assim, porque, enfim, as oportunidades. Contar a história. De 35 anos para cá mudou muita coisa. Mudou porque quando eu comecei, né, praticamente, vamos dizer assim, a ideia de montar um negócio, ela não estava inserida ainda, mas eu acho que foi Deus que escolheu ela para estar junto comigo, né? E a gente está aí 30 anos já, 30 e poucos anos já casados, né? E isso para a gente é muito gratificante, né? Porque não é fácil. Você está 30 anos casado com uma pessoa, junto, construir um negócio, não é fácil. Não é fácil porque você passa por muitas provações, por muitas provas que você realmente, se você não souber superar, você não consegue chegar onde a gente chegou, né? Mas quando surgiu a ideia de montar a empresa, né? Eu sempre falo que um certo dia
comecei a trabalhar na Alcapana, né? Acho que você, não sei se você conheceu. Eu lembro demais da Alcapana. Alcapana, Eu né? conheci, Eu viu? lembro demais da Alcapana. Center 1 ali, tinha no centro. Era isso, do Assis Veira, acho que era o Assis Veira na época, que era um dos donos. Então, a minha trajetória como vendedor começou lá, né? Você começou como vendedor do Vendedor, né? varejo. Na Alcapana, né? E é engraçado que quando eu entrei na Alcapana, eu não tinha experiência com vendas, eu não tinha conhecimento de vender roupa, né? Mas eu sempre falo que quando você tem uma veia para a parte de vendedor, você, com o tempo, você vai estudando, vai aprendendo, vai conhecendo um pouco e acaba desenvolvendo o seu lado comercial. E aí eu tive a oportunidade de começar na Alcapana, né? Eu tinha, acho que nessa época eu tinha uns 20 anos, né? Não te conhecia Não ainda lembro, né? nessa época. Mas eu acho que era mais ou menos 20 anos quando eu comecei. Eu só né? atesto E depois, né? foi a minha irmã, a Edileuza, que na época conseguiu esse emprego para mim, né? Eu, na verdade, eu comecei a trabalhar, eu trabalhava no escritório de Carlos, representação. você não é de Fortaleza. Sou de Canindé. Canidé. Canindé, né? Mas já morava aqui nessa época. Sim, a gente morava aqui nessa época, Tá. a gente já morava aqui em Fortaleza, né? Minha irmã já morava aqui um bom tempo, né? Aí teve a ideia de trazer nossa família para Fortaleza. É de Leusa comercial também, muitos anos já, bem conhecida no Sim, mercado, sim, né? sim. E aí ela trabalhava no Bradesco nessa época, teve a ideia de trazer a gente, né? Meu primeiro emprego foi no escritório de representação, né? E eu sempre falo que nesse escritório eu aprendi muito, eu fui muito, por exemplo, eu tive muita sorte de ser, vamos dizer assim, educado, vamos dizer assim, né? Nesse escritório, né? Isso não só é educado como direcionado. Formado ali. Não é formado, mas sempre direcionado para fazer as coisas certas, né? E trabalhei nesse escritório, por coincidência, na época, pessoas falaram que poucas pessoas demoravam trabalhar nesse escritório. Eu passei 5 anos, né? E quando teve o fechamento do escritório, quando eu recebi a comunicado de demissão, eu até chorava, né? Chorei, porque, poxa, não esperava, era novo ainda. Mas tudo bem, aí passou e foi 2 meses, 3 meses, aí a minha irmã disse, olha, eu consegui uma locação para você nessa loja aqui, para um vendedor, você quer? Rapaz, eu vou. Aí fui, na Alcapana, né? E não tinha experiência, trabalhando vendendo roupa. Como é que você ia vender um paletó que você não sabia, né? Você pedia um 52 longo e tinha um 52 curto no cliente. E aí foi, né? Isso aí fui aprendendo. Aí passei uns 90 dias, né? Fase de treinamento na Alcapana. E quando surgiu a ideia de dizer, ó, Carlos, a partir de setembro você vai começar na área de vendas. Ok? Beleza. Ok. E a minha preocupação maior na época era que tinha vendedores de 15 anos, 20 anos. Cara, no meio dessas cobras aqui, como é que eu vou? Mas vamos para frente, né? Aí começou. Tá? No primeiro mês de venda, eu tirei o 3º lugar. Olha aí. Né? Um mês de quase 15 vendedores. Foi. No segundo mês, eu tirei o 2º lugar. E aí foi. Isso foi incomodando, né? Aquelas pessoas mais antigas e tal. Prego que se destaca, né? Hã? Prego que se destaca, né? Aí que a gente começa, cara, esse cara tá fazendo. Puta. Quando foi em janeiro, que é o pior mês de vender roupa, pior mês de vender roupa é janeiro, né? Tá na ressaca do Natal, Dezembro, né? Aí surgiu uma promoção lá de paletó, né? Paletó que custava, exemplo, naquela época, R$500, estava por R$200, né? E por coincidência, surgiu um cliente lá, que ele era gerente de um banco em frente à loja, que era o Banco Rural, me lembro na época. Não esqueço nunca isso. E o cara queria comprar uma gravata. Eu acabei... Era lá no centro? Era no centro, ali na Senador Pompeu, em frente ali, quase esquina com o Guilherme Rocha, né? E aí surgiu Aí eu me lembrei, o cara tá comprando a gravata, pô, vou oferecer os paletó para ele, né? Aí nós estamos com uma promoção aqui de paletó, assim assado, olha, o preço era X, tá de X.
Você não tem interesse em dar uma olhada? Cara, eu tô sem tempo. Eu vou levar a gravata, depois eu volto aqui. Não, vamos fazer o seguinte, eu posso levar os paletó lá na agência? Olha aí, olha aí. Depois me leve, aí mais tempo, no final do expediente eu vou lá, levo, você dá uma olhada, se interessar, eu garanto para você que você vai... E o paletó naquela época, Camelo, era o top que tinha, né? Era um paletó de grife muito bom, né? Vestia bem, era um tecido muito bom. E aí levei os paletó. Nessa brincadeira, os paletó que eu levei eu vendi, né? E aí o diretor do banco comprou também, né? E aí nessa brincadeira eu comecei a vender os paletó quase todos da loja, né? Tanto que ia pegar em outras lojas. E não Zerou o tinha... estoque. Hã? Zerou o estoque. Aí eu aproveitei a deixa e disse assim, se você me indicar outros amigos seus de banco que eu consiga levar lá, disse, cara, vai nesse banco aqui, procura esse cara tal. Indicação, né? Indicação, indicou, sempre cara, uma boa tática de vendas para um cliente satisfeito. Vendedor é relacionamento. Aí o cara me indicou, cara, procura esse cara no banco Indicação. lá, ele falou comigo, cheguei e levei. Aí falei com eles, tem problema, cara, traz aqui. Aí foi. Rapaz, isso gerou um burburinho na Alcapana. Cara, quem é o cara que tá vendendo paletó lá, tal. Nessa brincadeira aí foi. E aí, por coincidência, um dos gerentes, um tempo, fiz amizade com eles. E aí, eles compraram uma empresa no segmento de material de construção, me convidaram. Eu tava só com 1 ano e meio de Alcapana. E o gerente, não, você não vai sair, porque por isso, não, cara, eu vou. Eu vou porque a proposta foi interessante para mim. E aí foi isso. Se não der certo, a porta não vai ficar aberta. Né? Aquele medo de você sair, a porta tá fechada, é outra coisa. Mas a porta não tá aberta, tá aberta. Então pronto, vamos. Eu vou. Aí foi. Nessa brincadeira aí, conheci a parte de material de construção. Fui conhecendo, trabalhei nessa empresa uns 5 anos. E essa empresa... entrou em dificuldade. Aí foi quando surgiu a ideia de montar um negócio. Aí foi realmente, eu disse, foi coragem, né? Tinha um gerente, eu chamei o gerente para entrar no negócio, o gerente não quis. Cara, eu vou só e fui embora. Né? E aí, vou te falar que a minha irmã teve outra participação interessante. Tinha um advogado que tinha uns imóveis, né? Administrava imóvel. E aí esse advogado... cara, eu tenho um imóvel assim assado, lá na Barão do Rio Branco. Se você quiser, a gente aluga para você, a gente vai te dar aí uma carência para você começar e tal. E fui. Olha aí. Né? Aí peguei, na época, telefone tinha valor 225, não sei se você lembra, né? Os Sim. prefixos. Isso era que ano, Carlos, pra gente se situar? Isso começou em 91, acho que... 90. Hã? 90, né? Mais ou menos isso. 90. E aí, esse cara, para me começar, eu tenho que vender alguma coisa. Aí vendi uma linha telefônica, tinha um carro, comprei um carro mais barato. Olha que interessante, vender uma linha telefônica. Eu lembro que era um investimento. Telefone Eu lembro que nos impostos de renda das pessoas tinha lá, linha telefônica tal, linha telefônica tal, declarado no imposto de renda. Era um ativo, era um patrimônio. 225 naquela época, telefone, o prefixo, valia, era você tá lá o dedo, você vendia, né? Porque o pessoal queria muito. E aí, rapaz, vou vender. Vendi uma linha, fiquei com uma. E aí começou, né? Essa brincadeira. Aí foi. Montei a empresa lá e começamos. E aí foi. E naquela época a gente já sabia onde comprar e repassar aquele produto, né? Às vezes o cliente procurava um produto, eu não tinha, mas eu sabia onde tinha, comprava e repassava. E foi indo. Isso naquela época, inflação de 45%, 50%. Eu sempre falava que a gente vendia o almoço para comprar a janta, né? E aí a gente fazia isso, né? E ela praticamente já viu, ela não estava ainda inserida no negócio, mas quando começou a tomar uma proporção maior, né? A gente já namorava e tal. Eu conheci ela na empresa, que era no segmento de material de construção, né? A irmã dela trabalhava lá. E aí a pessoa precisou de uma pessoa e trouxe ela. E a gente acabou se conhecendo e começamos a namorar. E foi. E ela foi pro Jornal O Povo, a Edileuza trabalhava lá. Sim. Chamou ela para trabalhar lá. E aí quando o negócio começou a tomar uma proporção, aí eu disse, tô precisando de uma pessoa, viu? Pra gente tocar a parte do financeiro, cuidar da parte do financeiro, que o meu negócio era a parte comercial, né?
E aí, para administrar isso tudo, não tinha como fazer, né? E aí foi que ela disse, tudo bem, eu vou. Aí veio. Aí já é outra grande habilidade do empreendedor, né? Não é, Até Camila? onde, né? Não, é nessa sequência do caminho, começar a identificar pessoas de confiança e com características complementares para poder o negócio ir crescendo e minimizar a dor do crescimento, né? Sim, que é esse, quando eu digo o até onde, eu sou muito bom, mas eu não dou conta de tudo. É isso. Né? Até onde eu consigo ir sozinho? Até onde eu consigo isso daqui? Isso aqui eu faço muito bem. Se o administrativo financeiro eu não consigo dar conta de tudo sozinho e não é a minha expertise ali 100% o que eu faço de melhor, eu preciso de ajuda, né? Vilma, em que momento você entrou? Como é que foi pela sua ótica aí? A sua entrada? É muito bacana um casal que trabalha junto há tantos anos, uma história de muito sucesso. A sua ótica, como é que foi o seu início após pouco tempo de empresa até hoje? Bom, continuando a história aí do Carlos, quando ele me convidou, acho que a gente namorava há uns 2 anos, né? E eu já o conhecia muito bem, né? Já entendia esse lado empreendedor dele. E eu não tive o menor medo nem receio de sair de onde eu estava, né, para abraçar esse desafio com ele, porque ele já demonstrava, né, muita vontade de crescer, não tinha medo do trabalho, né, era, acho que, 10 horas por dia dedicado à loja, e ele me falava muito dos sonhos dele, o que ele queria fazer, como que ele queria atuar no mercado, e isso também me encantava muito, porque era algo diferente. E desafios, né, o que nos move. E desde pequena eu já fui muito diferente. Eu sou de uma família de 11 irmãos e eu sou a mais nova. Também sou de Canidé, né? Mas nos conhecemos aqui. Coincidência, hein? No trabalho, né, que ele já comentou. Então, quando eu fui, né, trabalhar com ele, eu fui muito segura, né? E a gente começou a enxergar, né, toda a oportunidade que existia no mercado. Era um mercado carente, né, para as propostas que o Carlos tinha. Então, eu disse, gente, isso aqui vai dar muito certo. Né? Vamos nos dedicar, vamos buscar aprender, vamos dar atenção aos clientes. E isso eu fui começando a administrar. Na época, eu lembro muito bem que as notas fiscais eram tiradas manualmente. Não existia nada da tecnologia que tem hoje, né? E eu lembro que eu criava calo no dedo de fazer, né, as notas fiscais, porque ele vendia muito, né? Saiu de uma empresa onde ele era o melhor vendedor e transformou a Carmeil na melhor empresa, né? Então, é uma história de acreditar nos sonhos, né? Uma história de sucesso. E desde o início eu não tive nenhuma dúvida que seria assim. Por ele ser a pessoa que é visionário, humilde, com sede de aprender, né? Respeita as pessoas. E, enfim, é isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Falando nessa história que você falou agora, Vilma, eu como cliente da Carmeil, há muitos anos, eu noto claramente, Camila, nessa história de vocês, o seguinte, como cliente, certo? Eu noto uma inovação muito grande no produto, muita tecnologia envolvida. Eu lembro que eu passei uns meses sem lá, e quando eu fui, eu vi uma coisa muito tecnológica, uns produtos muito inovadores, isso já faz um tempo até. E eu queria saber como é que foi enfrentada essas dores do crescimento. Porque é diferente se alugar um ponto, com uma pessoa ali vendendo, e se tornar o que é hoje, líder no segmento em todo o Nordeste, enfim, com uma quantidade, um mix de produto enorme, né? Vocês já deram alguns sinais aí, buscando pessoas boas, no momento certo, complementares.
para que a coisa fluísse. Você é um exemplo, sua irmã também é um exemplo, enfim. Como é que vocês lidaram com as dores do crescimento em cada etapa desse crescimento? Porque o que eu noto hoje nos empreendedores é isso, quando a coisa vai crescendo, fica cada vez mais difícil. Porque o empreendedor ele vai ter que adquirir uma habilidade que ele não tem. O que vai levá-lo ao sucesso, ao êxito, não é o que o levou até então. Então, como é que vocês administraram essas dores do crescimento, esse crescimento sustentável que vocês tiveram até hoje? Olá. Eu acredito que é aproveitando as oportunidades, em todos os sentidos, né? Quando precisávamos de alguém, né, que soubesse mais que a gente. Pessoas, né? Nós precisamos ser humildes o suficiente para entender que não sabemos de tudo. Né? Então, trazer pessoas com um nível de conhecimento maior, né, que o nosso, e nos trazendo, né, ideias de inovação, eu acho que é aproveitar uma oportunidade, porque acaba que o foco da gente muitas vezes sai. A gente não consegue enxergar tudo, né? Temos a visão sistêmica, lógico, mas a gente não consegue ter olhos para tudo, nem conhecimento, né? Então, a gente teve muitas oportunidades de conhecer novos fornecedores, que o Carlos pode complementar, né? Que ele é mais expert nesse assunto. Então, como eu falei, ele não tem medo de inovar, né? Ele não tem medo do novo. E o que acontece? Quando era apresentado algo, né, de diferente para oferecer ao mercado, ele fazia, eu quero, pode trazer, a gente desenvolve, né? Não se preocupe, a gente consegue trabalhar com isso aí. E aí ele pode até... Coloca o pé, depois vem o chão. Ou seja, zona de conforto não existe, né? Na verdade, isso que o Avião falou, é uma coisa que a gente olhava para algum determinados fabricantes, jamais a gente imaginava ter ele como um parceiro nosso, né? Porque eram empresas grandes, a gente era pequeno, os caras já tinham seus distribuidores aqui no mercado. Mas aí a gente foi mostrando para eles que a gente queria trabalhar com eles. Né? Eu sempre gostava de mostrar isso. E às vezes, quando ele enxergava, eles davam oportunidade. Né? E aí isso foi de uma forma, quando entrou um, entrou outro, foi uma coisa que foi automático. E depois que a gente começou a ter alguns fornecedores de grandes marcas, né, vamos dizer assim, infelizmente, a gente olhando hoje, em algumas empresas que cresceram, que buscaram crescimento, se ele tiver empresas de grandes marcas, hoje ele grandes parceiros seja bem representativo na tua Essa cadeia, né? no teu negócio, cara, você não consegue trazer outros. E quando você tem 1, 2, 3, os outros vêm por osmose. Reputação, né? Vai puxar pra cima. Cara chega te oferecendo, te dando a condição. Cara, eu queria um parceiro com vocês para a gente poder desenvolver o mercado local. E automação e os painéis elétricos. Isso aí que foram grande inovação. Isso aí já foi uma vieram daí? Uma visão que eu tive no tempo. Eu sempre falo que... foi uma expansão para novos segmentos, Foi. Né? Isso aí, na realidade, eu sempre falo que a gente começou com a pessoa errada, no momento certo, mas deu certo. Né? Porque a gente começou com uma pessoa e essa pessoa começou a me dar problema. Começou a criar problema. A gente tinha uma certa credibilidade no mercado e de uma hora para outra a pessoa chegou e não, vamos fazer assim, não vai dar certo. E começou a fazer algumas coisas que não condizia com a nossa forma de trabalhar. E aí acabou dizendo assim, cara, obrigado, mandei o cara embora. E aí eu disse, e agora o que eu faço? Aí, rapaz, vamos dar continuidade. Tinha 3 pessoas e começamos a trabalhar essas 3 pessoas, a parte de painéis, montagem de painéis elétricos. E aí
foi pegando uma proporção, os clientes começaram a gostar, os clientes começaram a gostar da ideia, né? Porque só tinha um fornecedor desse tipo de solução aqui no estado, né? Cara, mais uma opção, cara, eu tenho que ficar refém desse cara, esse cara cobra o preço que eu quero, tal. E a gente tinha uma grande vantagem, a gente tinha produto, né, na prateleira. Quando pegava o negócio, era só pegar e levar, montar e tchau, um abraço. Isso foi indo e aí a gente começou a... E aí surgiu as ideias também de verticalizar alguns produtos. Que eu olhava para o produto e dizia assim, cara, isso aqui é fácil fazer, isso aqui é fácil a gente produzir, né? E aí começou a investir em máquinas, né? E aí a gente começou ao lado, ali na Bezerra, e foi indo. E o espaço ficou pequeno, a gente foi para outro espaço, não deu. E aí surgiu uma oportunidade de a gente comprar um imóvel na outra rua, a gente comprou e demolimos, fizemos galpão. Ficou grande, mas na hora para outra não era mais grande. Maravilha, pequeno. Camila. Aí foi um negócio que a gente começou a enxergar. E aí a gente começou a investir em máquina, a gente começou a investir em máquinas com tecnologia, né? E nessa caminhada a gente diz, cara, chegou uma hora que a gente não... o espaço que a gente tinha de 3.000 metros não dava mais. Não dava. Ficou pequeno. E a gente começou a comprar máquina, ela ficava doente. Vai comprar mais uma máquina. É maluco. É a Tá. dor boa. Hã? É a dor boa. Mas foi um grande desafio, né? E o crescimento, como você comentou, Daniel, você paga às vezes um preço caro quando você cresce, quando você não tem um... E a gente era eu era muito arrojado, sabe? Não, mas eu vou comprar isso aqui. Ela disse, é maluco, tinha um imóvel na Bezerra que eu namorava esse imóvel lá e queria comprar. Ela disse, é maluco, vai gastar dinheiro disso aí, pai, vamos comprar isso aqui e tal. E aí surgiu a oportunidade e a gente acabou comprando, né? Era esse imóvel onde a gente está hoje na Bezerra, né? Que era do grupo Simai Pinto, na época, né? E a gente, na Barão do Rio Branco, ele tinha um imóvel que eu sonhava, eu dormia e acordava querendo comprar aquele imóvel, né? Aí foi um certo dia, eu estava lá na Simai Pinto, fazendo um serviço num carro dele lá na Chevrolet, e o diretor disse, cara, rapaz, eu vou vender esse imóvel. E você que vai comprar. Ah, está. Ah, bom, doutor Wilson. Quanto é o preço? Ele disse, cara, é X. Aí foi indo, ele disse, cara, surgiu outra oportunidade, cara. Eu tenho um imóvel na Bezerra. Não, eu tenho um imóvel lá perto ali onde era a antiga Saga. E eu vou vender esse imóvel. Você quer comprar? Eu disse, pai, vou olhar o imóvel. Aí fomos olhar o imóvel. Cheguei lá e disse, doutor Wilson, não é o que eu quero, doutor Wilson. Eu também tenho valor, eu não tenho esse dinheiro agora. Aí ele disse, não, mas eu dou um jeito, eu parcelo para você e tal. Eu disse, não, mas esse imóvel para mim não me interessa. Passou uns 30 dias, ele fechou a loja da Bezerra. Ele tinha uma loja lá, era Flandal. Agora tem um imóvel na Bezerra que você vai comprar. Aí foi, vamos olhar. Rapaz, ele abriu a porta. Quando ele abriu a porta, aí eu disse, doutor Wilson. E o preço? É X. Mas eu não tenho esse dinheiro. Eu só tenho X. Você me dá essa entrada, o resto você me dá aí, 6 cheques. Está fechado o negócio. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho crédito, né, Carlos? Eu sempre falo para ela que na época não tinha um patrimônio robusto para poder pegar crédito em banco, seja lá qual for. E aí a gente cresceu sem crédito. E disse, agora que a gente tem patrimônio e tudo, vamos crescer, vamos. Eu sempre falava para ela, você é maluco. E nesse negócio a gente foi e comprou esse imóvel. Quando eu peguei uma área que a gente saiu de uma área de 5, era 5 metros de frente por 10 de fundo, que era a loja da Barão do Rio Branco, onde a gente começou, e fomos para uma área de 2.000 metros. Né? Botou a mercadoria sumiu dentro. Né? Que era pouca coisa, né? E foi um ano e pouco, a mercadoria aí ficou lotada a loja, foi crescendo e aí, graças a Deus, começou lá com essa mudança, né? Também naquela época, inflação de 45%. Quando houve aquele plano com o nome do governo, que saiu da inflação de 45% e fomos para a inflação de 5%, aí foi como a gente começou a respirar, né? Porque você pegava, vendia
Você faz um faturamento aí de 10 mil, o banco ficava com 5 mil. Acho que grande parte aí dos nossos telespectadores aqui não tem noção do que foi em nosso país um cenário com hiperinflação. Não tem. Eu ficava. Aí quando houve o plano econômico que mudou tudo, aí sim, você vendia 10 mil, o banco ficava com 500 reais. Aí você começou a ter outra visibilidade. Agora eu consigo realmente trabalhar para poder crescer. E aí foi indo, a gente foi. Uma grande parte das empresas no mundo hoje, no Brasil, fundamentalmente, são empresas familiares, né? Então, é de certa forma comum empresas de origem familiar. E vocês, né, Carlos Mendonça e Vilma Mendonça, um casal, fundadores do grupo Carmeil. Assim, vocês são um exemplo incrível de sucesso e governança familiar, né, no grupo Carmeil, prestes a fazer aí 35 anos. Como é que é essa governança familiar no dia a dia? Dá para não falar de negócio em casa? Como é que é? Ou você fala? Como é, Vilma? Como é essa governança de negócios de um casal? É um case muito interessante isso para todos nós. Muito legal. Olha, eu considero bem tranquilo, né? Pelo menos o cenário que a gente vive, né? Assim, na nossa família, eu, Carlos e 3 filhos homens, eu considero tranquilo porque a gente sempre soube dividir muito bem o espaço família e o espaço trabalho. Nós nos acostumamos a não falar de trabalho em casa, né? Enquanto eles eram crianças. Hoje, os 3 estão inseridos no negócio. Os 3 trabalham, têm sua função, seu cargo, sua responsabilidade muito bem definida, sua autonomia que o cargo exige. Então, hoje, o mais velho é o Jean Carlos, o segundo é o Felipe, João Felipe, e o terceiro é o João Pedro. O Jean, ele é engenheiro eletricista, ele fica muito com a gente na parte da... Ele abraçou a direção de operações, né? Então, praticamente, ele está inserido em todos os setores, né? Tem lá o dedinho dele nos ajudando. Não é nem nos ajudando, é fazendo o papel dele, né? E, assim, com muita excelência, graças a Deus. O Felipe, ele é engenheiro de automação. Então, o Felipe fica mais na parte da fábrica. Ele ama aquele espaço industrial, ele se apaixonou realmente por esse segmento e tem feito um excelente trabalho, né? E o João Pedro, ele é arquiteto e se apaixonou por esse mundo da arquitetura e está com a gente na loja da Antônio Sales, né? Lá é mais voltado, um atendimento bem diferenciado, né, para o público, né, para a parte de varejo e também para a parte de arquitetos. Nós temos um espaço muito bacana, muito bem estruturado, e que ele está conseguindo fazer um trabalho também com muita excelência. E nós temos, né, a gente sempre comenta que nós fomos muito abençoados por Deus em relação aos nossos filhos, porque eu tinha muito medo deles desenvolverem uma aversão pelo nosso negócio. Eu estava pensando nisso agora, Vilma. Respondendo à pergunta que o Dandan fez, quando você me disse que os 3, de alguma maneira, foram buscar uma formação acadêmica e se desenvolveram dentro desse ecossistema do negócio de vocês, né? Engenharia elétrica, automação e o outro na arquitetura. Mesmo. Tudo a ver, né? O que traduz, o que fica para a gente que está escutando é assim... Esses meninos foram positivamente contaminados, no sentido de que eles deviam ver uma coisa legal fluindo na empresa e em casa e nos negócios, porque senão eles teriam ido para um oposto que não tivesse nada a ver com esse negócio de vocês. Né? E eu tinha esse receio, né? Exatamente. Nossa, será que eles vão né? Exato. Será que eles vão ficar com a gente por amor ou por exigência, ou por vontade, obrigação? E aí, por uma feliz surpresa, eles desenvolveram, né, essa vontade, né, esse amor mesmo pelo Grupo Carmeil. E
eu lembro que no período de férias, isso é comum, essa história, eu sempre escuto em todos os fundadores, né, de empresas familiares, de sempre no período das férias levar os filhos, né, para a empresa, né, para passar aquele período trabalhando, entre aspas, assim, para ocupar o tempo. Porque o ritmo de trabalho é tão grande, é tão forte, é tão intenso, né? Assim, quando a gente é inserido no dia a dia, na rotina, na nossa rotina, o trabalho, que fica difícil da gente tirar um tempinho para passar um mês de férias em família. No início a gente não conseguia, né? E o que acontece? Eu os levava, né, para a empresa e para fazer com que eles ocupassem o tempo, eu destinava algumas atividades. Algumas tarefas, e aí eu remunerava, né? Quando eles me pediam algo, eu dizia, olha, no período das férias, você vai trabalhar comigo, e aí, no final, eu pago o seu salário e você compra o que você quer. Sensacional. Então, a gente foi desenvolvendo esse sentimento neles de para eu conseguir algo, eu preciso trabalhar, ser remunerado, e aí eu compro o que eu quiser, porque o dinheiro é meu. Isso dava, assim, uma sensação de autonomia, né? Exatamente, que fez muito bem para eles três, né? Ô, Vilma, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta. Tanto Camila como eu acho que a tese aqui do Plano Business, com certeza, a tese aqui é de uma valorização muito grande da tese feminina, né? A gente valoriza muito o trabalho das mulheres, nós incentivamos para que as mulheres tenham cada vez mais uma participação maior no orçamento da família. Então, acho que a gente não pode perder a oportunidade, né, Camila, da sua presença aqui, uma liderança feminina aqui, exatamente, e lhe fazer uma pergunta. Você é mulher, mãe, né, cofundadora do Grupo Carmeil, esposa, né, tempo para si própria. Como é que foi e como é que continua sendo para você administrar tudo isso? Você que é uma líder feminina e não pode negar isso também. Sempre foi um desafio, né? Conciliar. Faz sentido, Camila? Sim. Conciliar trabalho, família, casamento, né, filhos, atenção aos pais, né? Porque, exatamente, filha, né? Exatamente. É um desafio, mas a gente consegue, se tiver força de vontade, foco e muito amor pelo que faz, né? Porque se torna leve. Você consegue realizar tudo isso sem muito peso e acreditando que você é capaz de realizar, né? Quando a gente tem essa certeza, essa força, né? E fazendo com que tudo flua para esse tipo de realização, porque a gente precisa estar feliz no que a gente está fazendo, no que a gente está vivendo, para conseguir resultados que nos tornem melhores pessoas, que nos tornem... Não digo atingindo o nível de excelência em tudo que faz, porque aí também a gente estaria exigindo muito de si, e aí vinha o burnout, vinha as questões psicológicas. Então a gente tem que se conhecer. Vem um preço mais caro, né? Mais alto. Né? Então a gente tem que se conhecer muito bem, ter paciência, né? Humildade e fé em Deus. Muito importante, porque quando a gente acredita que nós somos direcionados por uma força maior, a gente ganha algo muito importante, que é a sensação de empoderamento, sabe? Quando a gente sabe que não caminha sozinho. E eu tive uma rede de apoio muito, muito grande, muito forte. Né? Eu tive essa sorte, essa bênção, né? De ter uma rede de apoio, porque quando a gente iniciou a empresa... em 1991. Em 1992, a gente casou. Em 93, nasceu o nosso primeiro filho. Em 95, o segundo. Então, foi assim, no auge... Agora, né? Exatamente.
Então, assim, a gente teve uma rede de apoio muito bacana e a gente deve muito a essas pessoas a nos apoiar nesse momento. Família, né? Rede de apoio familiar muito bacana, muito, Legal. muito legal. Você está falando aí, Evelyn e Carlos, e a gente foi escutando vocês falarem desses grandes saltos, né? Acho que parece muito tempo, mas ao mesmo tempo parece pouco para a quantidade de coisas que a Carmeil já construiu ao longo desses mais de 30, já indo aí para os seus 40 anos. Como consumidora, a Dana se colocou no papel de consumidor aqui, de quem é cliente da Carmeil. A gente tem lá atrás uma imagem de material elétrico, né? Esse falou, tinham poucos players no segmento, a gente foi lá, acreditou, entramos. E aí a gente foi vendo uma transformação. Você trouxe para a conversa agora a unidade ali da Antônio Sales, né, que é uma unidade que muito de consumidor final, não é B2B. Você trouxe para a conversa a figura do João Pedro, é o João Pedro que é o arquiteto? Que é arquiteto. E aí a gente vê esses grandes saltos de vocês entrando nos segmentos de design, de decoração, de arquitetura, expandindo para painel, para automação. O que é que a gente pode esperar, né? E aí, com os 3 filhos, com a sucessão já toda dentro do negócio, o que é que a gente pode esperar, não é, Dandan? O que é que ainda vem? O que é que está por vir, né? Nos próximos 40, 50, o que é que tem desenhado aí de inovação, de novidade ou de lançamento que possa ser compartilhado aqui com a gente dos próximos grandes saltos de Carmeil? Tem algum spoiler que pode ser dado aí? Eu diria que a unidade da Caucaia, que foi um grande investimento que nós fizemos, né? E eu acho que vai ser um grande diferencial, né? A gente está finalizando esse empreendimento lá. Fica onde lá? Aqui no Anel Viário, né? É uma área de 55 mil metros de terreno, né? E a área construída são 20 mil metros. Que coisa, hein? É um empreendimento bem arrojado. Né? Qual é a previsão? Hã? Qual é a previsão? Eu acho que até o meio do ano a gente finaliza toda a parte. Na realidade, um exemplo, a fábrica que a gente tinha, que era uma área de 3 mil metros que a gente tinha de fábrica, a gente foi para uma área de 11 mil metros. Né? É engraçado que as pessoas, quando vêm de fora e olham, dizem, cara, eu vou te falar uma coisa, eu ando muito aí nesse São Paulo, toda a região do Brasil. São poucas empresas que têm uma estrutura que vocês têm. E realmente isso é uma coisa que a gente tem bem isso na nossa consciência. Né? São máquinas de ponta, com tecnologia. E eu diria que a partir do momento que a gente chegar a fazer essa mudança que a gente está querendo agora até o meio do ano, eu acho que a gente vai dar um grande passo, né, no mercado, no nosso crescimento. E é tanto que as pessoas às vezes procuram saber por que você não abre a filial em Teresina, em tal canto. Cara, uma coisa que eu me preocupo muito hoje, se eu trabalhar bem o mercado hoje do estado do Ceará, a gente cresce aí em torno de 30%, porque é um mercado muito carente, né, desse tipo. Tem muita área branca aqui ainda. Né? Tem muita, olha, você nem imagina, né, a quantidade de negócio que tem no estado do Ceará. Eu falo que todo dia eu recebo ligação para fechar negócio. Aí eu disse, cara, infelizmente a gente, quando tem esse tipo de situação de ser procurado, se a gente não tiver um certo preparo, aquele negócio escapa, né? Porque às vezes o cara chega querendo uma coisa assim, assim, assado, e a Tem gente que ter muito discernimento, né, Carlos? Porque nem o negócio ele vem dizendo que vai dar errado, né? Isso. Aí você diz assim, cara... Tem que ter muito discernimento, muita... Já aconteceu situações que chegaram na nossa mão e a gente teve assim, o privilégio de tratar e de cuidar aquele negócio assim, de uma forma que acabou gerando um bom negócio. Né? Então, eu diria que a parte a loja da Antônio Sales já foi um grande diferencial hoje. Né? Era uma loja que ela foi montada com o intuito de um projeto de vender mais material com tecnologia, a parte CFTV. E na época o meu intuito era focar esse tipo de produto lá. E acabou não acontecendo. A gente começou dificuldade. Ela foi uma, disse assim, a gente tem que pegar essa loja, aluga, vamos fechar isso aí. Não
não tá dando certo. Essa hora vai dar certo, porque nosso problema lá não é a loja, o problema são as pessoas que não compravam a ideia. A gente era um projeto que tinha que ter pessoas com conhecimento, e as pessoas, às vezes, que a gente contratava, às vezes, não conseguia trabalhar direito. E aí a gente foi escutando mais o cliente, né? A gente escutava o cliente, pô, cara, eu tenho que ir lá na loja da Bezerra para comprar esse produto. Cara, bota esse produto aqui. E aí a gente foi e disse assim, cara, sabe uma coisa? Vamos começar. Aí começamos. Trazer produtos que tinham lá para a loja da Tom Salles. Aí foi que uma loja começou a melhorar o faturamento, começou a melhorar a venda, né? É sempre uma curva de aprendizado, né, cara? Aí, Sempre. Né? Tem coisa que é tentativa, erro e acerto. Tentativa e erro. Não é linear, né? É O isso. processo mas uma não é coisa que eu linear. sempre fazia, e ainda faço hoje, né? É ir para a loja escutar o cliente. É uma coisa que eu sempre Melhor fiz. pesquisa que existe. Chegava lá e o cara assim, você é o gerente? Eu sou o gerente, sim. Tô passando aqui. Tá, pô, mas que legal, cara, eu procurei esse material aqui, o cara me indicou que vocês tinham, eu vim aqui, o cara disse que realmente tem e tal. Isso aí, a gente tem realmente não só isso, eu tenho isso, eu vendo isso. Ah, cara, você trabalha com isso também? E aí começou. E nessa brincadeira a gente foi, aí mudou, né? A loja saiu, um faturamento foi para X, você tá vendo, pessoal? Aí começamos a fazer esse trabalho, né? Aí veio, depois da Covid, veio a ideia da gente ampliar a loja, né? Surgiu a oportunidade de um imóvel que tinha vizinho nosso, o cara desocupou e a gente alugou e ampliamos a loja. E hoje a loja é uma referência ali. É um espetáculo. Tapete vermelho. É um espetáculo. Pensado, né? Mas, como você falou, o crescimento ele não dói ainda, porque as pessoas, às vezes, a gente lidar com gente. E a gente falou muito em lidar com gente aqui, perdão lhe interromper, mas queria exaltar 450 colaboradores. Hoje a gente tem 450 colaboradores. Vocês no início aqui do papo, Vilma e Carlos, falaram, a gente contratou uma pessoa, trouxe outra. Hoje tem 450 pessoas. 450 pessoas, 450 famílias. A gente até diz assim, cara, a gente é uma responsabilidade muito grande, né? São 450 pessoas, são 450 famílias. E para a gente educar essas pessoas, profissionalizar, treinar, ensinar, é uma coisa que eu sempre digo, eu vou fazer minha parte. Se a pessoa não fizer, paciência. Todo respeito ao empreendedor, não, Camila? Muito. Porque todo o meu respeito. E a admiração. Funcionário nosso hoje se demite, ou então ele é assediado por todos concorrentes, né? Porque o cara que já está pronto, o cara que a gente treinou, educou, ensinou. Investiu, né? A casa do cara é mais educado financeiro, a gente educava, o cara, cuidado, ó. Que cara que ganhava 10 mil, parece que para ele aquilo ali não valia, cara. Olha, tá ganhando hoje, amanhã você pode. Você educa, faz isso, investe o teu dinheiro. E a gente tem funcionário hoje que ele cuidou e se educou, né? Porque a gente orientou, a gente... É uma visão humana da coisa, né? Porque não adianta. Às vezes você pega pessoas boas, né? E às vezes você pega pessoas também que não são muito boas, mas se você trata ele, orienta, ele muda, né? O conceito dele, né? E a gente sempre passa, olha, cara, cuidado, família é tudo, porque as pessoas às vezes não levavam isso. Mas eu diria que não só a loja não pensamos como esse empreendimento na Caucaia, ele vai, acho que 2000 desse ano, mas no próximo ano acho que a gente vai dar um grande salto no nosso. Ficaria aqui 2 horas, Camila, ainda. Ficaria, Dana, mas tem uma pergunta ainda que a gente precisa fazer para eles. Aqui no nosso plano business, a gente pergunta sempre ao final para os nossos convidados, e esse é o propósito aqui, né? Inspirar pessoas e impulsionar negócios. Com certeza, com as falas de vocês hoje compartilhadas, vocês vão atingir aí a nossa audiência. Mas a gente queria entender um pouquinho de quem ou o que, a critério de vocês, inspira a Vilma e inspira o Carlos. Olha, eu não vou falar de pessoas, né? Eu vou falar de propósito. Acho que o nosso propósito que me inspira, né? A gente tem o propósito de solucionar, desenvolver e crescer. E isso a gente trabalha diariamente.
em todos os momentos que a gente está na empresa, né, junto com os colaboradores, né, em qualquer situação, clientes, e também com os fornecedores, a gente sempre trabalha esse nosso propósito. E isso é o que me inspira diariamente. Tudo a ver com a nossa conversa aqui. E o Carlos, Carlos, alguém ou algo te inspira? Que conselho você daria aí te inspirou, né? para alguns Carlos de 20 e poucos anos que estão aí querendo montar seu negócio, empreender? Estou só ampliando um pouco mais a pergunta. Querendo saber se O vem que é da que o linha do inspira telefone ou ou não. algo? E que conselho você daria, meu amigo? Esse conselho que é difícil a gente dar. A gente fala das experiências que a gente teve, foram boas, né? Eu sempre falo também que as experiências ruins também, faculdade nenhuma ela vai te dar isso no teu dia a dia como aprendizado, né? Eu sempre falo que o erro, ele não é ruim, ele é bom quando você faz uma coisa e erra. Eu sempre falo também para os funcionários, cara, faz um negócio, não tem medo de errar. Se tu errar, a gente conserta e na próxima você não vai errar mais, né? Mas uma coisa que eu sempre digo que eu faço. Se vai dar certo, se não vai dar, é uma consequência da situação. Agora, se você faz a coisa certa, da forma certa, a probabilidade de dar certo é sempre 100%. Agora, se realmente você... Eu sempre falo que o combinado é barato. Se eu combino alguma coisa com você e digo que vou fazer isso, cara, com certeza vai dar certo. Agora, se eu não combino e faço do jeito que é para ser, ou seja lá como for, não vai dar certo, né? Vai dar um problema e esse problema ele acaba gerando mais problemas ainda. Mas, como a Vilma falou, hoje o nosso grande propósito hoje é desenvolver as pessoas. Acho que é um grande desafio para nós estar desenvolvendo essas pessoas, trazendo pessoas que tenham mais conhecimento que a gente, né? E são eles que, na realidade, nos direcionam. Eu sempre falo que eu tenho a minha forma de agir, de decidir, mas nem sempre eu estou certo, né? Eu posso até fazer uma coisa, seu Carlos, você é o dono, você toma a sua decisão, mas isso aqui está errado. Eu acho que não dá certo. E a gente repensa e aí acaba escutando as pessoas, que eu acho que é uma coisa que eu aprendi muito nessa minha caminhada. A gente antigamente, rapaz, você não sabe de nada. Se eu construir isso aqui, quem construiu? Não, peraí, não é assim também, não. As opiniões das pessoas é importante também para a gente, né? Ela às vezes me repreendia com muita coisa, não é assim, não. Peraí, não. Você não pode fazer isso, você não pode falar assim, né? Porque uma coisa que eu sempre uma coisa que eu sempre aprendi, né? Eu não acredito em sorte, né? Muita gente em seus valores, suas crenças e tudo. Eu sempre digo, rapaz, não acredito em sorte. Eu acredito no tempo de Deus. Eu acho que quando Deus te dá aquilo naquele momento, eu acho que era o momento certo. Quando não dá, E no trabalho, né? trabalho. Trabalho. Então, eu acho que hoje uma coisa que a gente sempre... É uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, é a transparência naquilo que você está vendendo, está entregando para o teu cliente. Seja transparente, né? O teu cliente, que eu tenho certeza que você vai se diferenciar. Prazer muito grande da minha querida amiga aqui, Camila Coutinho, que eu aprendo todo dia com ela. Prazer muito grande nosso, né, Camila? Estamos total. A gente ficaria aqui mais um bom tempo. É uma pena, é uma A pena. oportunidade vai faltar, né? O primeiro passo a gente está dando. A gente ter Fala um tido... pouco da nossa experiência, do nosso empreendedorismo. Compartilhar aí com quem eu está acho- buscando. Com certeza. E às vezes as pessoas perguntam se a gente... Ela não é formada, eu também não sou formado, né? Mas eu sempre falo que a minha formação é a vida. É a vida, a escola da A vida. experiência, E o trabalho. o trabalho. Melhor faculdade que existe. Um prazer grande demais, uma visão muito humana aqui do Carlos Mendonça e a Vilma Mendonça, esse casal queridíssimo, né? São fundadores aí do Grupo Carmeil, está prestes a completar 35 anos de fundação, né? E eu convido ao público a se inscrever no canal da Unimed Fortaleza, tá? E acompanhar o plano business,
tá? Que é o podcast, que também está no Spotify, Amazon Prime e demais plataformas de stream, tá? E o objetivo é inspirar pessoas e impulsionar negócios. Agradecendo mais uma vez, né, Camila, a presença aqui do Carlos Mendonça, da Muito Vilma obrigada. Mendonça, por essa história incrível, humana, tá? De 35 anos do Grupo Carmeil. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Eu queria deixar aqui meu agradecimento não só ao Unimed, mas a todos vocês, Daniel, Camila. É isso aí, eu acho que é importante a gente contar um pouco da nossa trajetória, até para ficar aí um aprendizado para muitos empreendedores aí. Com certeza inspirou muita gente, inclusive nós. Com certeza. Obrigado.